Sobre a independência do Brasil, afirma-se: 1. Implicou uma ruptura de laços políticos e econômicos com Portugal, já que no Brasil seria adotado um regime político constitucional e Portugal manteria o sistema absolutista. Qual que é a questão aqui? Você não tem, nesse caso, uma ruptura completa com os laços portugueses logo após a independência, tá? Por quê? Até a abdicação do Dom Pedro I, em 1831, o Brasil ele mantinha certos laços com Portugal. Né? Não teve uma mudança estrutural dentro da colônia brasileira, tipo, do que seria da colônia brasileira, e a condição da população em si, né, não da elite, se manteve a mesma. E a elite brasileira ela ainda era submissa à elite portuguesa, à metrópole. Isso só vai acontecer, né, essa separação com a metrópole, ela vai acontecer com a abdicação do Dom Pedro e a transformação, de acordo com alguns historiadores, que estão no viés marxista, do que seria aquele capitalismo comercial mercantil, que é o do mercantilismo, para o capitalismo liberal e industrial, que a Inglaterra estava tentando impor. Isso vai acontecer da década de 30 para frente, tá? Então, não pode ser... A 1 tá errado. 2. Pode ser considerado uma decorrência da vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, na medida que esse acontecimento implicou um processo crescente difícil de ser revertido de autonomização, tá certo, político econômico da coroa. Sim, a vinda da coroa de Portugal para o Brasil significou o quê? Significou um processo de... dá certa autonomia à colônia, e essa autonomia dada à colônia fez com que a elite brasileira quisesse cada vez mais se manter autônoma, se manter separada, se emancipar. O que Portugal fez foi muito esperto, no sentido de que ele manteve seus laços, né? Até com a própria dinastia de Bragança, Orleans e Bragança se manteve. Com o Dom Pedro, que ficou até a chegada da República, você tem pelo menos esse laço de sangue, né? Com o Dom Pedro II. Então a 2 está correta. 3. Está associado a uma profunda mudança estrutural interna por colocar em xeque a base econômico-social que sustentou a exploração econômica do Brasil durante o regime colonial. O que está errado nessa? Não teve uma ruptura, uma mudança estrutural, uma ruptura interna e mudança intensa. Isso não acontece. Por quê? Porque você não teve nenhum tipo de ruptura com a estrutura social brasileira. Ela foi mantida, a estrutura social brasileira. A elite, ela foi mantida. Os pobres, a população no geral, eles foram mantidos. Como eu falei, para negros, para mulatos, para indígenas, para a população mais abaixo na estratificação social, você não teve mudança. Foi mantida a mesma coisa. É aquela ideia, por exemplo, se você pega um camponês no interior de São Paulo, daí você teve o grito do Ipiranga. O que isso mudou na vida do camponês do interior de São Paulo? Não mudou em absolutamente nada. Assim como várias questões ao longo do tempo, né? A própria proclamação da República não mudou para várias pessoas também. Então, você não tem essa mudança estrutural interna. 4. Sofreu resistência dentro do próprio país, tendo em vista que determinadas províncias, como Grão-Pará e Maranhão, tinham mais vínculos com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Sim, isso é verdade. Você teve algumas partes do Brasil que se resistiram à emancipação, porque tinham mais relação com o Grão-Pará, com Lisboa do que o próprio Rio de Janeiro. Porque agora o que acontece? Quando você emancipou, a estrutura, né? Quem que ia governar? Era a elite brasileira. E parte da elite brasileira, e a elite brasileira ela não era homogênea, né? Ela entrava em conflito. E isso quer dizer que quando eles se separaram, parte dela ficou, né? Entrou em choque. Não queria se separar, né? Queria manter o seu vínculo com Lisboa.
Então, a 2 e a 4 estão corretas. A alternativa é a B.